Olá, alunos e alunas da Rede Estadual Baiana e demais visitantes do nosso canal, sejam bem-vindos. Daremos início agora ao estudo de solos. É um complemento, praticamente uma continuidade dentro do tema de estudo de relevo, geologia, mas nós vamos dar continuidade especificamente agora sobre formação de solos. O estudo dos solos é uma temática bem interessante, já que a vida humana estabelece sobre o solo nossas atividades de sobrevivência, agricultura, pecuária, se dá sobre o solo, nós construímos sobre o solo, nossas casas, residências, a infraestrutura que necessitamos. Então, é importante conhecermos um pouco sobre o solo. Essa aula, nós não vamos destrinchar e aprofundar todos os tipos de solo no Brasil, até que no Brasil existe uma infinidade de solos. E é interessante também te quebrar um paradigma de que, no Brasil, todo o território é composto por solos férteis, né? Que a gente vê aquela frase antiga de no Brasil o que se planta dá, né? Que o Brasil é rico em recursos naturais, o solo é um deles. Sim, realmente, nós temos muitas terras férteis para a agricultura, nós temos muitos solos férteis, mas um dos paradigmas a ser quebrados é exatamente esse, que não é todo o território brasileiro com solos férteis. Até na verdade, os solos uns solos férteis realmente, que não necessita nenhum tipo de intervenção de adubação química ou algum tipo de correção, são poucas áreas no Brasil, tá? E é isso que nós vamos já também, essa aula vai quebrar esse paradigma, essa informação que roda aí pelo senso comum, né? Inicialmente, vamos estabelecer o conceito de solo. Vamos lá. Utilizando dois conceitos básicos, né, para a geologia e para a agronomia. Para a geologia, solo é uma rocha bem decomposta e bem intemperizada, bem desagregada e bem decomposta, digamos assim. Tá? Então, é uma rocha que sofreu bastante os efeitos do intemperismo e da erosão. Segundo a agronomia, o solo já é a camada superficial da crosta terrestre, resultante da desagregação e decomposição de rochas e que possui vida microbiana. Repare que acrescenta a questão da vida microbiana aí. Então, o solo para a geologia pode ser aquela camada de, se pegar no deserto do Saara, um punhado de areia, aquilo ali é onde estiver só quartzo fragmentado, né, basicamente. Então, aquilo ali é solo para a geologia, não necessitando essa questão da vida microbiana. Tá? O solo é formado por um processo denominado pedogênese, né? Então, é o intemperismo, mais a erosão, mais sedimentação, todo esse processo nós chamamos de pedogênese, que é o processo de formação do solo. Então, aqui está ali, pedogênese é o nome dado ao processo de formação do solo que fica organizado num perfil determinado. Então, a pedogênese vai fazer o estudo do solo detalhado, onde nós vamos conhecer os horizontes do solo. Temos aqui o perfil básico do solo nessa imagem, né? Começando pelo horizonte O, que é o horizonte de matéria orgânica. O horizonte O já é uma camada bem estreitinha, é um horizonte rico em matéria orgânica. O horizonte A ele tem uma mistura já de minerais com matéria orgânica, mas é uma porção do solo com a cor escurecida ainda, né? Quando a gente observa no solo aquela cor mais escurecida, indo para o preto, aquilo ali é a quantidade de matéria orgânica. O horizonte E, né, com cores claras, é onde as argilas, né, e outros sedimentos mais finos se encontram. Tá? O horizonte E, ele não necessariamente vai aparecer em todos os solos, como eu falei aqui anteriormente, esse é um perfil de estudo, tá, gente? Esse aqui é um perfil de estudo para nós que ele é o básico. Dentro dessa condição de base, então, nós listamos esses perfis aí. O perfil B é um horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores. Então, ainda se encontra um pouquinho, muito difícil, mas encontra um pouquinho de matéria orgânica.
né? Raramente. Já encontra-se nas partes inferiores do horizonte B alguns fragmentos maiores de rochas, né? O horizonte B geralmente apresenta uma cor avermelhada. Lembrando que a coloração do solo tem a ver com a composição das rochas pré-existentes. O horizonte C já é constituído por um material não consolidado, né? Vamos dizer assim, tá já alguns fragmentos rochosos bem maiores, com outros menores que já foram erodidos ou já sofreram bastante com o intemperismo. E R é a rocha mãe, a rocha consolidada, né, que ainda não sofreu o intemperismo, que geralmente vai dar origem ao solo. Duas nomenclaturas aí são importantes, eu coloquei em destaque aqui o solum, né, que é o horizonte O, A, E, B e C, e o saprolito, né, que é o horizonte C somente. Então, o solum ele é chamado também de regolito. Então, do horizonte O ao horizonte C, né, nós vamos chamar de regolito. Só o horizonte C nós podemos chamar ele de saprolito. Nessa imagem aparece bem especificamente aqui, ó, saprolito. Se nós fôssemos usar o nome regolito, nós iríamos do O ao C. Essa é a imagem interessante que mostra um processo de formação do solo. Então, aqui nós teríamos na primeira fase, bem no início, a rocha mãe predominando, né, com uma camadinha de solo, de repente, de matéria orgânica para dar origem a alguma vegetação. Momento 2, esse solo vai se aprofundando conforme vai sofrendo intemperismo, tá? No momento 3 e o momento 4 já é o mais profundo. É interessante logo destacar de cara que os solos eles vão ter sua profundidade atrelada, claro, ao período de formação, ao tempo, e principalmente ao fator de intemperismo, ligados à água. A água é um dos principais fatores de intemperismo do solo. Então, regiões de climas mais úmidos geralmente têm solos profundos. Então, os climas úmidos e quentes, quando você adiciona a temperatura, é a situação de melhor condição para aparecerem, vamos dizer assim, né, se formarem solos profundos. Esse slide já traz essa situação que eu falei agora na imagem anterior para vocês, né? Então, fatores que controlam o intemperismo do solo: clima, principalmente temperatura, umidade e precipitação. Então, regiões de grande pluviosidade, climas úmidos e temperaturas elevadas, geralmente formam-se solos mais profundos. O oposto disso, temperaturas mais frias e baixa precipitação ou baixa umidade, vão se formar solos mais rasos. O processo de intemperismo é mais lento. Uma outra condição que interessa bastante é a questão da inclinação do relevo, a forma do relevo. Relevos planos também facilitam a formação de solos mais profundos, porque há maior infiltração da água. Relevos mais íngremes, mais inclinados, dificultam porque geram um processo de escoamento superficial, ou seja, a água atinge a superfície do solo e escorre, né, e acaba levando esses sedimentos para outras áreas e não facilita a infiltração, que ajudaria no processo de intemperismo. A presença da flora e fauna é muito importante, e o outro fator que nós já citamos logo no início é a composição da rocha matriz. Esse gráfico justifica e explica exatamente o que foi dito anteriormente. Maior precipitação com maior temperatura, numa área plana, você tem um solo mais profundo, os horizontes são mais marcados, né? Eles formam mais horizontes de solo. Numa área contrária, a tendência é que se forme menos horizontes de solo e o solo seja menos profundo. É interessante que esse gráfico já apareceu em diversas questões de concurso. Então, é muito importante que a gente compreenda esse processo de formação dos solos. Nessa situação, nós já conseguimos observar a questão da declividade do relevo. Então, quando o relevo tem uma área mais plana, isso facilita a infiltração da água,
né? Claro que somando também com a temperatura, isso é importante, mas facilita a infiltração da água, que vai promover o melhor intemperismo. Quando o relevo ele tem uma inclinação muito grande, a água escoa superficialmente e dificulta que a infiltração, e também facilita com que esses sedimentos da parte mais alta do relevo sejam levados para a parte mais baixa por processos erosivos. Nas nossas aulas anteriores de geologia, nós falamos, na parte de formação dos agentes exógenos, nós falamos de intemperismo, né? Intemperismo e erosão. Vamos só dar uma revisada rapidamente. Intemperismo é a decomposição ou desagregação mecânica da rocha. Não conta o processo de transporte. O transporte seria a erosão. Então, o intemperismo existem 3 tipos, né? Alguns autores falam só de 2, mas a maioria dos autores colocam os 3, que é físico, químico e biológico. O físico ele seria por desagregação mecânica. Um muito conhecido é o intemperismo físico, que ocorre pela dilatação de rochas e compressão, ou seja, por ação das mudanças de temperatura. Então, em regiões onde há grandes amplitudes térmicas, onde se faz calor e frio, e muito frio, como no deserto, no mesmo dia, né? Então, no deserto, por exemplo, nós temos temperaturas elevadas durante o dia e à noite temperaturas até negativas. Exemplo, o deserto do Saara, encontra-se ali 50 graus Celsius durante o dia e abaixo de 0 à noite. Então, regiões desérticas facilitam a ocorrência de intemperismo físico, destacando que podem ser desertos frios ou desertos quentes, tá? O intemperismo químico ocorre a decomposição da rocha através de reações químicas, principalmente a água. A água é o principal fator de intemperismo químico no mundo. Então, em regiões onde predominam muita umidade e chuva e precipitação, o intemperismo químico prevalece. E o intemperismo biológico, que ele vai ser provocado, né, pela ação de algum ser vivo, tá? Ele, na verdade, seria um desdobramento tanto do químico como do físico, só que diretamente praticado por algum organismo vivo, como, por exemplo, a raiz de uma árvore, né, que penetra no solo, como essa imagem aí, causando a fragmentação mecânica da rocha. Veremos agora algumas características gerais do solo. Então, quanto à profundidade, o solo ele pode ser raso, pouco profundo, profundo ou muito profundo. Então, o solo raso ele tem profundidade menor ou igual a 50 centímetros. Um pouco profundo, de 50 centímetros a 100 centímetros. Profundo, de 100 centímetros a 200 centímetros. Ou seja, de 1 metro a 2 metros. E muito profundo são classificados solos com mais de 2 metros de profundidade. Interessante estabelecer que essa questão da profundidade está muito ligada ao clima quente e úmido mais profundo. Climas mais secos e mais frios, solos menos profundos, solos rasos. Quanto à textura, isso envolve muito a questão da granulometria do solo, né? O tamanho dos grãos. Então, os solos podem ser argilosos e siltosos, que são solos com a granulometria bem pequena, e solos arenosos, que já têm uma granulometria maior. Solos arenosos, geralmente, são solos que a água infiltra mais. Solos argilosos e siltosos, quando ocorre o contato com a água, né, precipitação, esses solos os solos tendem a ter os seus poros, né, vamos dizer assim, que é o espaço entre os grãos, menores, o que dificulta a infiltração da água. Então, na verdade, o solo ele fica saturado na superfície quando ele tem muita argila e muito silt, saturado facilmente. Então, a água escoa superficialmente. Quando a água escoa superficialmente, ela acaba levando também esses minerais. É aquela situação que a gente observa às vezes quando está precipitando, chovendo forte, e a gente olha em algumas ruas aquela água escorrendo
com a coloração marrom, né? Alguns rios também com coloração marrom, porque eles estão ali, estão ricos nesses minerais aqui, nesses sedimentos argilosos e siltosos, tá? Outra característica, a questão da fertilidade, a fertilidade está muito ligada à composição geral do solo. Então, a composição do solo fértil ideal geralmente é essa aqui, está no gráfico. 45% de minerais, 25% de água, 25% de ar, que aí gases como oxigênio, por exemplo, e 5% de matéria orgânica. Tá? Esse é considerado um solo fértil. Um solo considerado mais mineralizado, ele tem 50%, por exemplo, de minerais, né? 25% do ar, 20% de água, 5% de matéria orgânica. Tá? Já o solo considerado orgânico, né, ele já aumenta bastante aqui, a 35% de matéria orgânica, 15% de ar, 20% de água, 30% de água e 20% de mineral. Reduz bastante em relação à classificação de solo mineralizado, de solo mineral. A água pode se apresentar livre nos poros do solo, ocorre muito em solos arenosos, ou adsorvida, ligada aos colóides, às argilas, né, por exemplo. Os gases presentes no solo, os principais, CO2, O2 e o nitrogênio, né? A composição é variável, vai depender muito dos processos biológicos aí. Veremos agora alguns tipos de solos, né? Uma classificação bem geral. Então, nós podemos ter solos arenosos, né? Os solos arenosos têm boa aeração, né? Ou seja, tem ar, né, nos seus poros e água, penetra com mais facilidade. Então, é um solo que ele tem uma boa capacidade de infiltração. E a granulometria dele é maior, são grãos maiores, né, que tipo o grão de areia da praia, né? Solos argilosos, né, não tão arejados, mas armazena mais água. Então, ele retém mais água quando infiltra, né? Lembrando que são menos permeáveis. Conforme há uma precipitação, esse solo ele tem a sua capacidade de permeabilidade baixa. Então, a água ela rapidamente ocupa os poros, né, fazendo com que haja uma pouca infiltração e aumente a capacidade de escoamento superficial. Solos siltosos possuem grande quantidade de silt e são muito sujeitos à erosão. O silt não se mistura com argila. Suas partículas são muito pequenas e leves. Tá? O solo umífero, né? Ou seja, é rico em humus, matéria orgânica. Tá? Então, um solo um pouco mais é mais rico em matéria orgânica. Falei muito a palavra granulometria e nós temos aqui nós temos uma ideia de milímetros, né? Cascalho ele tem aí no mínimo, né, 2 milímetros, tá? A areia, o silt pequenininho aqui, tá? E a argila que a gente pouco vê aqui também, é quase invisível, né, nessa escala aqui. Então, cascalho, areia, silt, né, e argila são as principais composições do nosso solo. Quanto maior a granulometria, mais fácil a infiltração e mais difícil também o poder de erosão, que é o transporte. Nós temos aqui a areia, que vai apresentar aqui o tamanho, vale de 0,05 milímetros a 2 milímetros, como nós vimos no slide anterior. O silt, que já apresenta a granulação menor ainda, né? 0,002 milímetros a 0,5 milímetros. Tá? Esse que está aqui com a coloração mais avermelhada. Tá? A areia aqui é muito comum nas praias, como é o caso dessa imagem aqui. E a argila apresenta grãos ainda menores, né? Então, ele vai aqui, ó, são grãos que às vezes são imperceptíveis, tá? A olho nu, se eles estiverem isolados ali, tá? Quase que uma poeirinha ali, né? Silt e argila, às vezes, aparecem muito carreados por águas fluviais, né? E quando a gente pega aquela água do rio marrom, que ela estava em movimento, a gente coloca num copo, a gente vê aquela coloração avermelhada ou de cor bege, não dá nem para ver os sedimentos.
Se você deixar um copinho daquele de água, fizer essa experiência em casa, né? Pega a água de um rio que tem a coloração bege ou marrom, né? Deixa ela paradinha num copo, num canto da sua casa, dentro do copo, ou numa garrafa de água mineral, possivelmente vai ocorrer o processo de decantação, a água vai clarear mais e você vai conseguir observar que esses sedimentos vão assentar no fundo da vasilha que você usou para coletar essa água aí. Tá? Então, é uma experiência que é legal de fazer, porque você consegue identificar realmente que esses materiais estão diluídos na água, sendo carreados pelos rios. Uma outra nomenclatura que é interessante no estudo de solo é a diagênese, né? Conjunto de processos físico e químico que intervém após a sedimentação. Então, houve intemperismo, houve erosão, houve esse transporte e aquele sedimento fixou-se em um novo local. Então, é após a sedimentação, pelos quais os sedimentos se transformam em rochas sedimentares, né? Ou seja, há um processo de coesão ali. Então, são processos geomorfológicos e geológicos que ajudam nesse processo de formação das rochas sedimentares. Quando se fala de solo, principalmente relacionado a questões da agronomia, né, é muito interessante pensar nessa questão da degradação dos solos. Erosão e intemperismo são processos naturais, mas como o homem hoje se espalhou por quase toda a superfície terrestre e intervém nos aspectos naturais, então a ocupação que nós fazemos do solo, o uso intensivo para a agricultura, então toda essa intervenção humana acelera o processo de degradação do solo, que é um importante recurso natural para a nossa sobrevivência. Como eu tinha falado no início da nossa aula, nós temos uma potencialidade agrícola do Brasil, os índices. Então, nós temos ali 4,2% do território brasileiro não tem restrições para a agricultura, ou seja, são solos férteis naturais. 35% do território apresenta limitações muito fortes. Então, com esses dados, a gente quebra essa ideia de que no Brasil todo o território brasileiro onde se planta dá. Não. Nós temos regiões como no sertão nordestino que tem limitação hídrica, nós temos algumas no Cerrado que tem limitações com relação à elevada acidez. Então, algumas regiões precisam de algum tipo de correção, ou escassez de matéria orgânica no solo, ou escassez hídrica, ou excesso de acidez, e assim por diante. Então, os solos do Brasil não são todos naturalmente férteis, né? Necessita, sim, alguma intervenção humana para o desenvolvimento da agricultura. Falaremos agora alguns tipos de solos, né? Os principais tipos. O latossolo, esse prefixo de solos denominado latossolo, são solos profundos, né? Então, esse prefixo lat significa essa profundidade do solo, né? Então, são solos profundos intensamente lixiviados. O processo de lixiviação, como nós já vimos, né, em aulas anteriores, na nossa aula de agentes exógenos, né? O lixiviação é um processo de intemperismo. Então, é um solo que são bastante lixiviados. Como eu falei anteriormente, solos profundos são solos que ocorrem geralmente em áreas de clima úmidos, tá? Então, ele é rico geralmente em ferro e alumínio. Em alguns latossolos podem se formar processos de laterização. Argissolos, né, como o nome já diz, solos ricos em argila, são suscetíveis à erosão. Cambissolo são solo raso com pequena camada superficial composta de matéria orgânica. Então, é praticamente o oposto do latossolo, né? Podzol é um tipo de solo de florestas coníferas e da área boreal. Nós não temos ele no Brasil, tá? Essas áreas de florestas boreais, como o nome já diz, já ocorre só no hemisfério norte. Neossolos, prefixo neo quer dizer jovem, então são solos recentes. Agora, aqui no Brasil, destaca-se agora que a gente tem que prestar mais atenção o solo de terra roxa e o latossolo, tá? São solos de grande importância no Brasil, porque são de grande fertilidade e tem ligação direta com a história de ocupação do território brasileiro. O solo de terra roxa ele vai influenciar muito na ocupação da região centro-sul do Brasil, o desenvolvimento da cafeicultura, que foi um importante ciclo econômico no país. O detalhe é que esse solo não é roxo, né? Os italianos chamavam de terra rossa,
e os espanhóis de terra roja. Nós aportuguesamos o terra roça para roxa. Ele não tem nada de, não tem coloração nem aproximada do roxo. É um solo muito vermelho, né? É vermelho profundo. É um latossolo. Outro latossolo que é muito conhecido no Brasil, principalmente no Nordeste, é o latossolo amarelo. Foi o latossolo utilizado no processo de plantio da cana-de-açúcar, é o que vulgarmente, né, no popular, nós chamamos de solo de massapê. O solo de terra roxa, vamos dar um destaquezinho maior aqui, nós temos a coloração dele, é um vermelho fechado, é um solo de origem basáltica, ele vai se formar no período Mesozoico, onde nós tivemos grande atividade sísmica no mundo, né? Então, houve extravasamentos de magma na região ali que pega do sul de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Então, principalmente nessa região, a gente vai encontrar esse tipo de solo, que é um solo muito fértil, né, no território brasileiro, e foi muito usado na cafeicultura, também é usado para plantio de algodão, cana-de-açúcar, na verdade, o que se plantar nesse solo, aí sim se dá. Mas ele ficou famoso pelo desenvolvimento da cafeicultura. Terminamos aqui, mas essa aulazinha sobre solo, espero que tenha sido esclarecedora, né? Qualquer dúvida, os meus alunos da rede estadual têm o meu contato privado, visitantes podem deixar questionamentos no nosso canal aí, e comentários. Muito obrigado pela participação, que vos fala aqui é o professor Aldo, de Geografia. Até a próxima, galera. Um abraço.